Essa é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto de fazer em casa de cliente. É arrumar estante. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu adoro e que a maioria dos meus clientes adora, que é estante e prateleira pra gente expor coisas legais e pra mostrar pra todo mundo que for na sua casa coisas que a gente gosta. E por mais que não haja em nenhum lugar do mundo uma estante igual a outra, existem algumas coisas que a gente pode fazer que tornam ela muito mais legal de ver. Então, hoje a gente vai falar dessas dicas bem legais para as estantes e prateleiras que você tem aí na sua casa. A primeira coisa que a gente precisa entender e que é importantíssimo é que design é beleza e funcionalidade. Não pode ser só um, não pode ser só o outro. Então não adianta também você comprar uma estante que seja linda, mas que não caibam as suas coisas, por exemplo. Sempre que você estiver buscando esse tipo de coisa, eu recomendo que você tire medidas de tudo que você gostaria de colocar nessas estantes. E a segunda dica vai no sentido contrário da primeira. Não adianta ser só funcional, tem que ser bonito também. É muito comum você comprar uma estante com a ideia de expor suas coisas de uma forma legal e na hora que você faz não fica tão legal assim. E é por isso que eu sempre gosto de fazer algumas recomendações, como não exagerar na quantidade de coisas que você coloca nesse espaço. E aí quando eu falo em exagerar, é para você não exagerar nem para mais, nem para menos. Então, evite empilhar as coisas muito alto, deixar as coisas muito grudadas. E se você for combinar livros com decoração, crie um certo equilíbrio em toda a estante. Misture um pouco os dois. Por outro lado, se você deixar os espaços muito vazios nas suas estantes, elas vão ficar um pouco desarmoniosas. Então, se você tem um objeto decorativo que você gosta, mas ele é pequeno, você pode colocar 2 livros embaixo, por exemplo, para deixar ele um pouco mais alto. Ou então, você pode colocar, por exemplo, um quadrinho na parte de trás e na frente colocar esse objeto decorativo. Você sempre pode brincar com os volumes e com as profundidades nas suas estantes e prateleiras. E essa diferença entre tamanhos, alturas, os volumes em geral, fazem com que o seu espaço fique muito mais fluido e que fique muito mais agradável de se ver. Nesse terceiro momento, eu acho que é bem interessante a gente falar de organização. Você devolver as coisas para o lugar faz com que a sua estante se conserve e fique sempre com aquele visual legal. E se você tiver um monte de miudeza ou coisas que não são necessariamente bonitas, mas que precisam ir nessa estante ou nessa prateleira, você sempre pode considerar usar caixas e cestos organizadores. E aí eu super recomendo que você, obviamente, padronize todos esses cestos que você for usar, todos esses caixotes que você for usar para guardar as coisas na sua estante. Essas 3 dicas que eu dei, elas também servem para organizar cristaleiras, armários que tenham portas de vidro, tudo que está à mostra. E elas são fundamentais. Como eu já falei inúmeras vezes aqui nesse canal, a maioria dos meus clientes me procura e eles acham que o ambiente deles é feio, quando na verdade ele só está super, hiper bagunçado. E aí eu chego lá, ajudo eles a ter móveis mais funcionais, ajudo a organizar as coisas de uma forma mais eficiente e as coisas ficam bem mais bonitas. Então sim, feiura e bagunça andam de mão dada e você precisa aprender a cuidar de uma para você ter o fim da outra. Nessa quarta dica, eu acho que é muito importante a gente falar do propósito maior e mais comum das estantes e prateleiras, que é armazenar livros. Existem muitas formas da gente organizar e armazenar livros, tá? Mas algumas coisas precisam ser ditas. É muito comum a gente ver em fotos de Instagram, de Pinterest, aquelas prateleiras com livros organizados por cor. E pode ficar muito bonito mesmo, mas se você precisa acessar uma série de livros e eles estão organizados por cor, nossa, fica super difícil de achar o que você quer. O método de organização por cores, ele é muito mais eficiente com crianças. Então, se você quer organizar livros infantis, use esse método. Mas para os adultos que estão mais acostumados a reconhecer os livros não por cores, mas pelo nome do autor, ou pelo nome do livro, ou até mesmo pelo tema, fica muito difícil fazer esse tipo de organização. Então a minha dica é, se você quiser organizar as coisas por cor, faça isso com livros que você não tem que acessar o tempo todo. E aí, o resto fica guardado num armário, longe da vista e dividido por tema. Outra forma legal de organizar livro de uma forma bem bonita, e eu super recomendo, principalmente se seus livros ficarem deitados, é fazer por tamanho. Então você pode fazer uma pirâmide com eles, ou então você fazer uma escadinha com eles na sua estante quando eles estiverem em pé. Isso também faz com que seus livros fiquem bem mais agradáveis de se ver. Por fim,
eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dos colecionadores e suas coleções. Eu sempre acabo sugerindo vitrines para os meus colecionadores, porque no final das contas elas são muito mais fáceis para você conservar os seus objetos, tá? Mas a realidade é que a maioria das pessoas acaba optando por estantes e prateleiras abertas. E para isso você precisa lembrar de 1. Limpar com frequência, porque poeira pode sim danificar a sua coleção. 2. Ficar de olho na umidade do seu espaço. E 3. Manter as suas coisas longe da luz solar, tá? O sol direto pode sim desbotar absolutamente tudo que você tem na sua casa. Então, nesse caso, eu recomendo que se você tiver uma coleção legal e uma estante que está num lugar que pode ter sol, use uma persiana ou então uma cortina para proteger a sua coleção quando o sol estiver virado para essa estante. Mas se você puder, escolha uma localização para sua coleção que não tenha sol direto. Assim você não precisa se preocupar com abre e fecha de cortina. Bom, gente, por hoje é só. Lembre-se que quando você for organizar a sua estante, você precisa colocar a sua personalidade e o seu gosto nela, tá? Não é uma estante de revista que vai te satisfazer, porque ela não é sua. Então, curta o processo de expor as coisas nessas estantes. Coloque coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. E se você tiver uma dúvida, você sempre pode entrar em contato comigo aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês usem bastante essas dicas. E se vocês curtiram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!